O que um padrão duplo que realmente o incomoda. As expectativas dos pais. Minha esposa morreu quando meus filhos tinham 11 meses e 2 anos de idade. Quando eu levava as crianças à mercearia, sem falta eu recebia comentários como o dia do papai fora. O ponto de ruptura para mim era levá-los para comer fora. Eu fiquei sentado lá por 20 minutos depois de estar sentado. E finalmente o servidor voltou para a mesa e disse: você queria tentar pedir para as crianças ou ainda estamos esperando pela mãe? Eu disse diretamente para ela: bem, estaríamos esperando muito tempo porque ela está morta. Eu não preciso tentar, eu posso pedir muito bem. Ser avisado que não há problema em fazer perguntas e ser tratado como um inconveniente quando se faz. Eu odeio tanto isto. Essa pessoa irritada quase sempre sendo chefe ou professor universitário. Os professores me chatearam especialmente quando eu estava na universidade. Todos os primeiros dias de uma nova turma. Enquanto revisavam o programa do curso, os professores sempre diziam para nunca ter medo de fazer perguntas. Pois ela ficaria feliz em aceitar e responder perguntas a qualquer momento de braços abertos. Sim, besteira. Mandar-lhes um e-mail com perguntas sempre ficaria sem resposta. E se você as encontrar em seus escritórios, eles sempre agem como se estivessem sendo incomodados apenas pela sua presença. Diabos. Até você ia ao escritório deles durante o horário designado, que era sempre por volta de 1 hora por semana. WTF isso. Mais uma vez a mesma resposta. Bem, olha aqui, cadela. Minhas aulas ridículas estão pagando uma boa parcela de seu salário. Então espero que você me trate com respeito e esteja lá para me educar e estar disponível dentro do razoável para responder minhas perguntas quando eu precisar. Cresci em um país que não incentiva o uso de veículos pessoais. Há muito transporte público disponível. Como resultado, eu tenho muito pouca experiência mecânica. Minha namorada branca, que cresceu no país e cujo pai mecânico, passou toda a sua vida mexendo com automóveis. Quando vamos a uma loja de autopeças para conseguir algo, os vendedores nunca lhe dizem nada. Mesmo que me façam uma pergunta e ela responda, eles continuam a falar comigo como se ela não existisse. Inacreditável. Eles parecem não reparar nela. Ela foi a entrevistas de emprego para trabalhos mecânicos onde a entrevistadora lhe faz perguntas extremamente simples e desdenhosas porque não acreditam que ela possa entender o que estão perguntando. Os homens não são abusados. Minha ex-mulher costumava me espancar. Minha pele não se machuca facilmente. Então na maioria das vezes ela não deixava uma marca. Ela jogava seu cotovelo em minhas costelas porque eu estava roncando. Uma vez ela rachou 2 delas e eu tive que ir para as urgências porque doía para respirar. Quando chegamos lá, ela se assustou porque pensou que eu ia prendê-la. A enfermeira pediu que ela saísse e ela me perguntou se minha esposa estava me machucando com base no raio-x. Quando lhe contei o que aconteceu, ela agiu como se estivesse chocada. 20 minutos depois, a enfermeira-chefe chegou e disse, rindo, que eu deveria parar de ressonar tanto que talvez eu não tivesse minhas costelas rachadas. Rastrei minha enfermeira original e perguntei o que havia acontecido e ela disse que, como eu era um homem e não havia lugar para eu ir às urgências, simplesmente ignorei os homens que entraram que estavam sendo abusados. Jogar um videogame à noite é considerado um mau hábito e ruim para você. Mas as mesmas pessoas que dizem que passam cada minuto em casa assistindo TV ou no telefone. Se eu estou com meus filhos sem senhora por perto, as pessoas perguntam se eu estou tomando conta de mim. Não, cadela. Eles são meus filhos. Eu sou a mãe. Ainda estou admirado com o duplo padrão com o qual as pessoas tratam a credibilidade da informação. Se isso confirmar sua visão de mundo, elas estão felizes em aceitar informações extraordinárias de blogs partidários, tabloides e colunistas sem mais nenhuma confirmação. Mas se isso desafia sua visão de mundo, boa sorte para convencê-los de qualquer coisa. Eu discuti com um cara que decidiu confiar na mentira do Washington Examiner sobre a proposta de relatório do banco IRS. Dei-lhe um link para a proposta atual publicada no site do Tesouro. Indiquei-lhe a página exata que detalha a proposta. E ainda assim ele descartou a informação como fraude partidária. Esta também me deixa perplexo. Se a namorada do meu amigo tivesse me enviado um artigo com um título de clickbait sem sentido no próprio artigo, ela admitiu que o título deles só era verdadeiro por uma questão técnica. E se eles estivessem sendo verdadeiros, o título não teria sido quase tão ultrajante. Aponto isto para ela e ela se recusa a reconhecer e continua agindo como se o artigo não fosse um BS total e ela não tinha apenas provado meu ponto de vista para mim. Absolutamente espantoso.
aprendendo a fazer o cabelo das meninas. Em minha região, um homem seria chamado de gay por fazer o cabelo de uma garota. Eu quero aprender e melhorar a fazer o cabelo da minha filha de 5 anos. Nada de extremo. Apenas as coisas legais normais, suponho, tranças de rabo de cavalo e outras coisas legais como essas. Os homens aqui só fazem o cabelo dos homens. Mas as mulheres podem fazer tanto o cabelo dos homens quanto das mulheres. Você não pode ser emotivo, ou mostrar emoções, mas deve fazê-lo. Empresas que fazem alpes para que as pessoas não deitem lixo e reciclem seus produtos quando elas mesmas estão produzindo produtos que, na maioria das vezes, não podem ser reciclados adequadamente e acabam, de qualquer forma, em aterros sanitários. Pontos de bônus para impostos que pagamos por programas de reciclagem em nossas cidades. Porque eu não posso, um homem na casa dos 20 anos, ser uma babá. Eu amo crianças e sou ótimo com elas, mas exatamente 0 pessoas me levam a sério, nenhuma resposta a anúncios públicos e 0 amigos consideram isso algo mais do que uma piada de uma oferta. Um padrão duplo que me afeta constantemente. Socialmente aceitável perguntar às pessoas por que você é tão magro, mas totalmente inaceitável e inapropriado perguntar às pessoas por que você é tão gordo. Eu mesmo como homem sou chamado de magro e tenho sido chamado de anoréxico. Desconhecido das pessoas. São razões pelas quais sou do tamanho que tenho devido a questões médicas. Já tive momentos em que pessoas que estavam bastante acima do peso me perguntavam: cara, você é tão magro, e eu constantemente penso em minha cabeça o que aconteceria se eu dissesse: cara, você é tão gordo. A mentalidade dos bufos levam pontos nunca fez sentido para mim na escola. Tipo, você pode me intimidar, abusar verbalmente, roubar minhas coisas e me bater. As pessoas estão bem com isso, mas se eu deixar alguém cair nela e eles ficarem em apuros por suas próprias asses, de alguma forma isso pior. Porque eu deveria deixar alguém ser um idiota para mim? Que um homem não pode estar em um parque com crianças pequenas sem ser assustador. Eu tive minha sobrinha e meu sobrinho. Eles são um pouco mais escuros que eu e têm cabelos encaracolados por causa de seu pai. Minha irmã e eu somos de uma tez mais clara e temos cabelos lisos. Esta senhora teve a audácia de perguntar-lhes se eles estavam bem e precisavam de ajuda para se afastarem de mim. Eles lhes disseram que eu era o irmão da mãe deles. A senhora não acreditou neles e chamou a polícia. Felizmente o policial que veio conhecia meu irmão de direito e disse que eu estava livre para ir. Que a agressão sexual não pode acontecer a um cara. E se acontecer, que eles devem apenas tolerar essa merda. Isso faz meu sangue ferver. Como vítima de assédio e agressão sexual, não estou tentando ter pena. Me enfurece como os homens são instruídos a lidar com isso. Pare de ser tão bichano ou apenas lute contra. Como você deixa uma garota fazer isso com você? Como? Hein? Ninguém deveria jamais ter que experimentar ser tocado sem o seu consentimento. Homem ou mulher. Nos Estados Unidos, você é obrigado por lei, quando completa 18 anos, a se inscrever no serviço seletivo porque, segundo o governo, você é considerado um adulto que pode ser recrutado para o exército em tempo de guerra, se necessário. Mas você não está autorizado a comprar ou consumir bebidas alcoólicas até os 21 anos porque, de outra forma, você é muito jovem. Portanto, aos 18 anos posso ser legalmente obrigado a ir para o exterior e participar de um combate onde posso ter meus braços e pernas arrancados ou acabar com o TEPT grave para toda a vida ou até mesmo morto. Mas Deus me livre de desfrutar de uma cerveja gelada depois do trabalho. Sim, isso faz muito sentido. Como se um garoto dorme com uma mulher mais velha, uma realizaço e as pessoas celebram o garoto. Mas se o contrário, castigado 99% do tempo e a morte desejada para ela, deve ser igualmente mal e levado igualmente a sério. Na televisão, se uma mulher abusa de um homem ou os persegue, geralmente seguido por uma pista de riso ou geralmente visto como comédia, mas se o sapato estivesse sobre o outro pé, as pessoas estariam de braços cruzados. Agora, antes que qualquer um me desvalorize, não estou dizendo que os homens que batem nas mulheres na televisão devem ser vistos como engraçados. Estou dizendo que nenhum deles deve ser visto como tal. O abuso não é engraçado. Não importa qual sexo seja. A circuncisão feminina é legal em todos os países desenvolvidos, como deveria ser. Mas metade da América e 25% do Canadá ainda apoia a mutilação de meninos, mesmo que a maioria dos homens do mundo esteja intacta.
Não há um único país onde seja ilegal mutilar meninos. Ambos estão errados e ambos deveriam ser ilegais. Eu também não quero saber de liberdades religiosas porque as crianças não são propriedade e suas liberdades religiosas acabam consigo mesmo.